Ganhou Flávio Dino no Complexo da Maré. Quero que todo mundo que está nos assistindo entre agora, faça a pesquisa. Flávio Bolsonaro, Complexo da Maré, em 2018. Ele estava ali fazendo campanha na área dominada por milícias, né, que são o setor do crime organizado com o qual eles se relacionam há décadas no nosso país. E o Eduardo está tão ocupado lá nos Estados Unidos querendo atacar o Brasil que ele se esqueceu de fazer uma pesquisa básica. Eduardo, vai lá. Em dezembro de 2021, foi durante o governo Biden que foi aplicada a Lei Magnitsky contra autoridades salvadorenhas, inclusive contra a chefe de gabinete do seu queridinho, que é o Bukele. E aqui eu estou com as aspas, inclusive, do documento do Tesouro Americano, dizendo que essas lideranças do governo lideraram e organizaram reuniões secretas envolvendo líderes encarcerados. Alguns, inclusive, foram autorizados a entrar nos presídios para conversar com aqueles que já estavam presos. E mais, as lideranças das gangues concordaram em oferecer apoio ao partido de Bukele nas eleições e tiveram acesso a privilégios dentro dos presídios. Veja só você. Como, por exemplo, acesso a celular. E aqui ele fica com esse blá, blá, blá de que supostamente defende o endurecimento para os criminosos do Brasil e quer enganar o povo brasileiro de que esse modelo seria adotado aqui para resolver o problema de segurança pública. O que ele não diz é que a própria Lei Magnitsky, que ele tentou usar e usou contra autoridades brasileiras, foi utilizada contra os queridinhos dele em El Salvador, porque estavam fazendo conluio contra o crime organizado. E aqui ele tem que ver o que ele defende. Ou ele defende a Lei Magnitsky, ou ele defende o El Salvador. Ou será que ele só defende contra adversários políticos? Quando se respeita a enfrentar o crime, na verdade ele passa um pano. Acha que é possível fazer acordo com as lideranças das gangues de El Salvador, que ele ficou por minutos aqui fazendo um blá, 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 que haveria um suposto enfrentamento, mas que na hora do vamos ver, aplaude um governo que maquiou os dados a partir de uma aliança com o crime organizado. Aliás, nada muito diferente do que eles fizeram ao longo da história aqui no nosso país. Haja vista o número e a relação com milicianos, que sobretudo no Rio de Janeiro, a família dele teve ao longo da história, ou mesmo o fato de que o governo Bolsonaro não teve nenhuma medida concreta de verdade para enfrentar nem as milícias e nem o crime organizado. Na abertura ele citou uma que é mentira, que não foi feita pelo pai dele, foi feita pelo promotor Lincoln Gaquia, do estado de São Paulo, e sugeriu o tema das armas, que sim, a pesquisa que eu apresentei mostra que abasteceu, municiou o crime organizado nos últimos anos, tornando ele mais complexo e mais perigoso para a sociedade brasileira. Obrigado, deputada. Dupla da direita, vocês têm a primeira pergunta, 2 minutos para elaborar ela. Eu faço a primeira, né, Belinski? Vamos lá. Antes de fazer a pergunta, já que tem 2 minutos, é tempo suficiente aqui. Eu proponho, então, uma aliança aqui com o pessoal da esquerda. Vamos ouvir o promotor Lincoln Gaquia e a gente vai fazer, então, as políticas que ele sugerir? Topa? Eu topo. Discutir quem é que fez, quem é que não fez, acho que não é muito do interesse da população, em que pese eu ter certeza, né? Foi em 2019 que esses marginais foram transferidos de São Paulo para Mossoró, Brasília e Porto Velho para os presídios federais, e a partir daí a gente teve a maior queda na história do Brasil do número de homicídios. São números, não tem como lutar contra. Mas a minha pergunta é a seguinte: quantas vezes um cidadão pode ser assaltado pelo mesmo criminoso, solto pelo sistema, até vocês admitirem que esse modelo fracassou? 5 minutos, dupla da esquerda. O modelo de segurança pública no nosso país, de fato, fracassou. É o mesmo modelo aplicado há 30 anos. É exatamente o modelo defendido por vocês. É um modelo que trata o hiperencarceramento como se fosse uma realidade que conseguiria diminuir a sensação de insegurança e os índices de violência. No início dos anos 2000, a gente tinha aproximadamente 200 mil pessoas presas no Brasil. Hoje, se você tira uma fotografia, por ano a gente está falando de 800 mil pessoas, passam pelas unidades prisionais aproximadamente 1 milhão de pessoas. E a pergunta que se faz para a população brasileira é: a sua sensação de segurança melhorou ou piorou durante esse período? Piorou, porque, entre outras coisas,
Hoje as unidades prisionais servem como um instrumento de ampliação da espiral da violência. E servem também para eleger deputados, parlamentares que fazem um discurso como se fosse a favor da segurança, mas na prática o que realizam é um projeto de acumulação de poder. O que nós estamos propondo é uma modificação desse sistema. Eu apresentei, por exemplo, um dos projetos que foi o Plano Nacional de Educação nas unidades prisionais, em conjunto com o trabalho, que incide sobre a remissão e, acompanhado disso, incide também sobre a necessidade de que você não tenha a reincidência. Isso é fundamental. Além disso, é fundamental também que a gente possa estabelecer políticas que, do ponto de vista objetivo, reduzam os índices de homicídio. Nós não temos no Brasil e não tivemos no governo que vocês representam um plano nacional de redução de homicídios com identificação das regiões consideradas mais violentas e com medidas concretas discutidas com a comunidade local para que esses homicídios diminuam. Pelo contrário, vocês incentivaram a ampliação. Ficam utilizando um dado mentiroso relacionado especificamente ao período da pandemia para fazer uma comparação errônea como se houvesse uma diminuição que não aconteceu. Houve uma tendência no mundo inteiro de diminuição por conta dos efeitos relacionados especificamente ao período pandêmico. Qual é a proposta concreta nesse período de 30 anos que os senhores apresentaram numa realidade onde a gente tem, nas unidades prisionais brasileiras, 40% de presos provisórios e você não tem uma relação direta com o encarceramento em massa, como vocês propõem, diminuição concreta da sensação de segurança e dos índices de violência? Essa política falida de 30 anos é a proposta por vocês. 3 minutos. Olha só que interessante. Os 3 crimes que mais acontecem no Brasil: furto, roubo e tráfico de drogas. Desses 3, 40% dos presos são postos em liberdade. São postos em liberdade na audiência de custódia. O Eduardo tem o primeiro PDL da história para acabar com a audiência de custódia. Agora eu vou te dar alguns dados aqui importantes. Esses são dados do DEPEN, tá? Os presos, eles retornam, né, a taxa de reincidência, eles retornam à criminalidade 1 ano depois de terem praticado o crime. 21% dos presos praticam crime novamente, são presos novamente 1 ano depois de saírem da cadeia. E se eles ficam até 5 anos soltos, eles reincidem 38% das vezes. E aqui está a diferença. O que a gente está dizendo, e a nossa abordagem sobre presos, é que no Brasil o preso fica pouco tempo preso. O que ele deveria ficar é muito mais tempo preso. A gente tem 21 institutos despenalizadores na legislação penal. A gente tem um estudo muito interessante, vocês podem procurar aí para aprender um pouquinho sobre criminologia, um estudo do professor Perichiquida, tá? Ele entrevistou 408 presos aqui em São Paulo e perguntou para eles: o que faria você parar de praticar o crime? Sabe quais foram as 3 respostas desses presos? A primeira, pena de morte. A segunda, prisão perpétua. E a terceira, pasmem, cumprir a pena do começo ao fim. No Brasil, o homicídio progride com 40% da pena cumprida. Nos casos de furto, roubo e tráfico, progride com 16% da pena cumprida. Isso é a política de desencarceramento do PSOL. O que eles querem é mais ladrão na rua para continuar praticando crime, para continuar te colocando na posição de vítima. Bom, a gente vai para a segunda rodada. Vou pedir pro pessoal dar o like, a gente está com 10 mil pessoas ao vivo acompanhando esse debate. Dupla do pessoal, sua segunda pergunta, por favor. 2 minutos. Eu queria perguntar para o senhor Eduardo Bolsonaro quais são as suas propostas em relação ao enfrentamento do controle territorial
mais especificamente em relação às milícias, e se considera que tem alguma autoridade política para fazê-lo. Por quê? O seu candidato a presidente da República, o seu irmão, o senhor Flávio Bolsonaro, empregou no seu gabinete na Assembleia Legislativa a mãe e a esposa de Adriano da Nóbrega, conhecido matador do escritório do crime no estado do Rio de Janeiro. E para não dizer que os senhores possam alegar que ele depois se desvirtuou, isso não é verdade. Homenagens feitas por Flávio Bolsonaro a Adriano da Nóbrega foram realizadas nos anos de 2003 e 2005, a maior honraria do Parlamento Fluminense, e essas homenagens ocorreram depois de Adriano da Nóbrega já responder a crimes graves, como homicídio, por exemplo. Eu aproveito também esse espaço inicial para fazer uma pergunta ao senhor Paulo Bilinski, que é sobre a perícia. Nós defendemos a independência da perícia, a aprovação da PEC que acabou de ser aprovada no Senado Federal, garantindo autonomia financeira, garantindo autonomia administrativa, para que casos como ocorreu da senhora Priscila, onde o senhor passou pelo hospital sem realizar a tempo o exame residográfico, enquanto ela teve o exame e o senhor não teve, deixaram para fazer o exame mais de 24 horas depois, para que isso não aconteça, para que assassinatos, homicídios não deixem de ter a responsabilização dos agentes que os cometeram. A minha pergunta é, perícia para o senhor Paulo Bilinski e independência da perícia para o senhor Eduardo Bolsonaro. A pergunta é sobre propostas relacionadas à milícia e como o senhor responde a esse histórico em relação ao Adriano da Nóbrega. Excelente. Pegar 2 minutos e meio, depois deixar o final para o Bilinski. Como sempre, o pessoal apelando, né, trazendo aqui para o público, não temas que vão resolver a questão da segurança pública, mas buscando nos tirar do sério através de perguntas pessoais. Mas sem problema, vou fazer desse limão aí uma limonada. Perguntar para você que está me ouvindo. Se você tivesse a possibilidade de escolher um vizinho, a profissão que ele tivesse, qual profissão você gostaria que o seu vizinho soubesse? Invariavelmente, haverá 2 respostas. Ou é médico ou polícia. Porque na hora da emergência, quem você quer ter por perto é um médico para salvar a vida de um familiar seu ou a sua própria, caso esteja necessitando, né, passando por alguma enfermidade grave, crônica, ou um policial para resolver um crime flagrante. Um assalto, um roubo que pode evoluir para um latrocínio, uma tentativa de sequestro. No Brasil, como raras são as vezes da gente ver a justiça ser feita, porque normalmente o que a gente vê são políticas que vocês defendem, como a audiência de custódia, que soltam em 24 horas presos em flagrante, se recusando a votar o meu projeto, que é o mais antigo do Congresso Brasileiro, para revogar essa coisa esdrúxula chamada audiência de custódia, vocês acabam por permitir que essas pessoas retornem ao convívio social. E nunca é feito justiça. Então, quando um policial reage a um assalto e mata o bandido, a população aplaude. Em bom português, o povo brasileiro gosta de polícia que mata bandido. Porque é uma das raras vezes que você vê a justiça ser feita nesse país. Porque a justiça não é feita quando você prende o bandido, porque ninguém acha que ele vai ficar muito tempo preso na cadeia. Isso é verdade. Todo dia a polícia prende criminoso com aquela ficha criminal que dá a volta no quarteirão. Então assim era o Adriano que você se referiu, Glauber. E ele foi condecorado, vejam só, em 2003, e depois você diz que a conduta dele em 2018, 2019, se não me engano, você quer atribuir ao Flávio Bolsonaro. Isso daí é baixo, é vil. Eu não conheço a história exata de vida dele, né? Mas com certeza não dá para você imaginar que 20 anos atrás você condecorou alguém, 20 anos depois você vai ser responsável pelos atos dessas pessoas. O que eu deixo claro é o seguinte, a milícia hoje não tem muita diferença dela para o tráfico de drogas. E o Rio de Janeiro está sofrendo com isso, cada vez mais com achaque, né, com extorsões, que era o principal problema, por exemplo, de El Salvador. E eu acho que sim, que a milícia, igual o Comando Vermelho, o 3º Comando do PCC, tem que ser combatidos. Mas não é deixando eles fora da cadeia ou achando que eles são vítimas da sociedade, como você e o pessoal do seu partido faz. Delegado Bilinski. Glauber, em maio de 2020, eu fui vítima de uma tentativa de homicídio. Eu tomei 6 tiros. Eu fiquei internado na UTI por 11 dias.
Os disparos pegaram no meu braço direito, no meu peito, perfurando meu pulmão, meu diafragma, meu fígado. Penetraram a minha perna esquerda, o meu acetábulo direito. Na mão, eu tomei 2 tiros tentando desarmar a pessoa que estava atirando em mim. O que você fez aqui é extremamente baixo, é lixo, é o chorume que você representa. Se você tivesse o mínimo de comprometimento com a realidade, você teria estudado o caso e saberia, por exemplo, que em nenhum momento eu constei como investigado. O tempo todo, o que a Polícia Civil de São Paulo, o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Poder Judiciário do Estado de São Paulo fizeram foi apurar a verdade e descobriram o quê? Pasme, que eu fui vítima de tentativa de homicídio, que a Priscila se suicidou, que ela tinha um problema psiquiátrico, que ela tinha parado com os remédios que eram prescritos pelo médico dela e que ela tomou a decisão de tirar minha vida e, achando que eu estava morto, tirou a própria vida dela. O que você está fazendo é usar um caso muito triste de uma pessoa doente para atacar politicamente o seu adversário, que está aqui trazendo dados, informações e debate. Você é um lixo. Você é o chorume. O que você faz com a minha história, com a minha vida e com a história da vida da Priscila é baixo, tá? Se você tivesse estudado o caso, você teria visto que a perícia foi extremamente complexa, colhendo inclusive DNA da tecla do gatilho da arma que foi utilizada e constatando que a única pessoa que acionou o gatilho daquela arma foi a Priscila. Por pessoas como você, eu tive que processar um promotor de justiça que falou exatamente a mesma coisa. E, pasme, ele foi condenado. Então, Glauber, se você é homem, fale o que você pensa. Fale no microfone agora que eu pratiquei homicídio, para que eu possa te processar e receber a devida indenização por isso. 3 minutos. Os dois estão mentindo, e daqui a pouco eu vou falar de proposta, e ele ficou tão irritado porque está fugindo da verdade. O deputado Eduardo Bolsonaro citou as homenagens recebidas por Adriano da Nóbrega em anos citados por mim, de 2003 e 2005. O deputado Eduardo Bolsonaro, a mãe e a esposa de Adriano da Nóbrega, estavam no mandato de Flávio Bolsonaro, no último mandato dele como deputado estadual na Assembleia Legislativa. E quando questionado Flávio Bolsonaro o que elas faziam no seu mandato, ele disse que não sabia, que quem cuidava disso era o Queiroz. Como é que alguém tem no seu mandato 2 pessoas que não sabe o que elas fazem e diz que quem tem que cuidar disso é o parceiro de um matador de aluguel conhecido do escritório do crime no estado do Rio de Janeiro? A relação da sua família com as milícias e com um grupo de matadores é evidente. O deputado Paulo Bilinski ficou tão irritado com a pergunta feita que não falou sobre a independência da perícia. Nós defendemos a independência da perícia e defendemos para que não aconteça o que aconteceu nesse caso, onde a sua mão não foi periciada por um exame de resíduo como deveria ter feito, no tempo adequado. Nós estamos defendendo uma proposta concreta. No que diz respeito às milícias, nós temos um plano de enfrentamento que passa diretamente pelo enfrentamento econômico. Aquilo que é hoje, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, e é a realidade também de alguns outros estados, onde você tem a venda de droga em aproximadamente, isso dito não por mim, dito pelo secretário de Segurança Pública, que inclusive é adversário da nossa posição, onde ele fala que a venda de drogas é responsável por aproximadamente de 15% da lucratividade das facções, incluindo as milícias, e que o resto todo é gás, internet, transporte, especulação imobiliária. A defesa que nós fazemos é que você tenha uma ação estatal de controle dessas atividades, para que você tenha preço de gás tabelado disponibilizado para a comunidade, para que você tenha transporte coletivo disponibilizado pelo governo estadual
para que as pessoas, e pelas prefeituras, para que as pessoas possam ter acesso a transporte e não fiquem dependentes daquilo que é realizado pelas milícias. Que você possa ter sinal de internet gratuito na comunidade, porque isso diminui o poder econômico, a grana, o dinheiro, inclusive para a compra e para o tráfico de armas. Essa é a nossa defesa. Os dois não responderam a pergunta porque ficaram desestabilizados e nervosos porque estão mentindo.